Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. E estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início à nossa última aula dessa nossa disciplina de arquitetura de computadores. Chegamos ao final desta disciplina. Esta será a nossa última aula e, como prometido, pedi para vocês não faltem, não percam a última aula, porque na aula de hoje eu quero trazer para vocês a montagem completa de um computador. Nós vamos ver do início ao fim. Eu saí montando essa apresentação inteira para vocês. É claro, é óbvio que vocês só visualizando essa montagem, vocês vendo tudo isso, tendo esse slide, não quer dizer necessariamente que vocês vão ser habilitados, vão saber fazer tudo em uma máquina. Claro que não. Isso é só parte do conhecimento, sem dúvida nenhuma, mas isso vai lhe auxiliar bastante no seu dia a dia, durante o seu trabalho. Muitos dos itens, muitas das partes que eu vou falar hoje, vocês vão se lembrar quando estiverem trabalhando, quando estiverem a montar um computador, a desmontar e montar um computador, quando estiver fazendo um trabalho como a limpeza, a troca de algum periférico. Vocês vão lembrar de itens que eu vou tentar falar hoje para vocês, vou tentar demonstrar da melhor forma possível essa apresentação. Seria ótimo, seria perfeito se a gente estivesse realmente um em frente ao outro, cada um de vocês, com uma máquina ali para a gente fazer essa montagem inteira. Realmente seria perfeito isso. Mas não é isso que temos, então temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos, que é justamente desse modo que vamos ver hoje. Preparei essa aula nota 1000 para vocês. Vocês vão levar isso, eu quero que vocês deixem guardadinho. Não vai só assistir, não. Eu quero que vocês peguem esse material, deixem guardadinho aí dentro do seu pendrive, dentro do seu computador, dentro da sua casa aí, para que possa no futuro utilizar. Mas não pense que acabou essa última aula e a gente vai se abandonar. De jeito nenhum. Vocês sabem, eu ainda estou lá naquele grupo, a gente tem esse grupo do WhatsApp aí, que a gente está fazendo parte junto com a professora Amanda, a gente está nesse mesmo grupão. Então, teve dúvida durante essa nossa aula sobre esse assunto, vai lá, pode mandar uma mensagem direto no grupo ou pode mandar até pessoal. Eu prefiro que seja no grupo, porque aí a dúvida de um pode ser a dúvida de vários outros que estão ali com vergonha de perguntar algo desse tipo, e aí a gente responde logo para todo mundo ali, vai ser nota 1000. Quero deixar também, já avisado, eu encontrei junto aqui para fazer essa nossa aula de hoje, uma apostila do Senac. Foi através da apostila do Senac que eu montei essa nossa aula e vou deixar essa apostila completa da Rede ETEC lá para vocês. Eu vou deixar lá no grupo para vocês, para que vocês possam depois visualizar todo o material. Mas eu tirei muito dali, coloquei experiência própria, coloquei material próprio também nessa aula de hoje. Então a gente vai utilizar isso. Pessoal, antes de mais nada, vamos para os nossos pedidos. A aula é grande, a aula é grandiosa, então a gente não pode perder tempo. Vou pedir para cada um de vocês, estão me assistindo aí, sala de aula, direto do YouTube, ficou com dúvida, vá, mande uma mensagem pelo nosso chat. Utilize essa ferramenta. Vamos montar essa nossa aula, vamos criar essa nossa aula pouco a pouco. O material já está todo aqui, mas eu quero que a gente vá experimentando, eu quero saber realmente se vocês estão entendendo, eu quero realmente saber o quanto vocês sabem, eu quero entender isso para que eu possa, a partir daí, melhorar a qualidade dessa nossa aula. Tudo bem? Então vamos lá, sem perder tempo, vamos para o nosso material de hoje, para a nossa aula de hoje. Para a aula de hoje, nós teremos principais ferramentas usadas na manutenção de computadores. Então, ao invés de eu ficar só falando das tais ferramentas, só falando sobre ferramentas, aqui está até errado aqui ainda esse nosso objetivo. Esse objetivo que está errado, viu, gente? Não é isso aqui não. Tá? Ficou errado isso aí. O certo seria as principais, deixa eu retornar aqui, principais ferramentas usadas na manutenção dos computadores. Pessoal, a gente pode ficar somente mostrando essas ferramentas e quais são usadas no nosso material, na produção do trabalho, ali, na construção de uma máquina, ou até mesmo no reparo de uma máquina. A gente pode utilizar isso. Mas a nossa intenção aqui, além disso, é mostrar o passo a passo de como isso vai ser montado. A gente tem aqui como os objetivos,
o nosso objetivo é justamente aprender essas ferramentas para o melhor manuseio nessa manutenção dos computadores. A gente vai entender essas ferramentas que poderão ser utilizadas. Vou falar algumas, vou dar a dica para vocês de quais as ferramentas iniciais para um trabalho. Eu quero começar no mundo da manutenção, professor. Quais as ferramentas que eu devo comprar? Quais são as primeiras ferramentas? Lembrando que eu não tenho muito dinheiro, hein, professor? Não vai me falar logo de testes, não vai falar logo de espectrômetro, não vai falar nada de muito difícil aí, muito caro, não. É para o início. Então, eu vou mostrar para vocês estas ferramentas também. E a gente vai utilizar muita imagem mesmo. A gente vai ter muita imagem para ficar bem visual, para que vocês possam entender. Vamos para a nossa dica. Toda vez tem que ter essa nossa dica de ouro. E a dica de hoje ela tem que estar entrelaçada com esse nosso assunto, entender essas ferramentas. Finalmente conseguir comprar as partes de um computador. E agora, como montar? Imagine só, você sabe quais são as partes, porque a gente falou durante a nossa disciplina, quais as partes que um computador deverá ter para ser montado. A placa-mãe, o seu processador, memória RAM, HD, o seu gabinete, a fonte, entendendo que todos eles devem se casar perfeitamente. Eu não posso comprar qualquer processador para qualquer placa-mãe. Eles têm que se casar. E a gente viu isso, qual o processador que trabalharia junto com aquela devida placa na aula de processadores. A gente entendeu também quais seriam os slots necessários de uma placa-mãe para aceitar uma certa placa de vídeo. A gente viu que não é geral, não é qualquer placa de vídeo que vai ser conectada a qualquer placa-mãe. Entendemos isso durante o nosso curso. Na aula que a gente falou sobre memória, a gente entendeu que existem as 4 tipos de memória RAM, desde as suas modelagens, desde a DIMM até a que chega agora a DDR4. A gente entendeu isso, e isso depende da placa-mãe. Tudo isso foi definido nesta aula, tudo isso foi definido na aula da memória. Então a gente viu cada pedacinho, cada parte do nosso computador, a gente viu quais são os pedaços, as partes necessárias para a montagem desse computador. E aí, digamos que você tenha tudo isso. Qual seria o passo a passo para montar? A gente vai entender isso hoje. Antes de mais nada, antes da gente partir mesmo para a montagem do computador, vamos conhecer as ferramentas, vamos conhecer o ambiente de trabalho, vamos entender como o ambiente de trabalho ele deve existir. A gente tem aqui nessa bancada aí várias ferramentas que eu vou apresentar para vocês, aqui essas diversas ferramentas. A gente vê que tem algumas delas até muito técnicas, que eu digo para vocês que inicialmente vocês não vão utilizar. Isso aí é preciso ainda muito mais conhecimento. Vocês ainda vão ter que entender. Eu recomendaria para vocês, para que vocês possam iniciar no mundo da manutenção de computadores, ainda falta um pouquinho mais ainda. Falta vocês assistirem à disciplina de sistemas operacionais. Para quê? Sistemas operacionais, para você saber como é que faz a formatação, qual o tipo de sistema que vai funcionar dentro dessa máquina que você sabe montar. Até agora a gente não viu isso, não vimos o sistema operacional passo a passo. A gente viu diversos tipos de gerência nas nossas aulas aqui de arquitetura, mas lá em sistemas operacionais, vocês vão se aprofundar mais nisso. A gente também merece, a gente espera um pouco mais sobre a disciplina de redes, que está vindo aí no módulo 2. Na disciplina de redes, para vocês terem uma ideia, vocês vão aprender justamente como fazer a configuração das placas de rede, como fazer a conexão do seu computador após uma formatação. O que acontece realmente nessa conexão? Como compartilhar dados de um computador a outro, como utilizar e configurar uma rede de computadores. Então, falta esse conhecimento. Mas digamos que a base, a grande base, que foi a arquitetura, a gente viu aqui. Então, vamos ver essas diversas ferramentas aqui e quais delas são as que vamos utilizar no nosso dia a dia. Todo profissional, além de técnica e experiência, deve contar com o apoio de boas ferramentas para a execução do seu negócio, na área de consertos e reparos de equipamentos de informática. Vamos definir aqui ferramentas básicas para o trabalho, assim como o ambiente de serviço. Então, inicialmente, eu estou definindo as ferramentas mais básicas possíveis. É óbvio que existem ferramentas muito mais técnicas. Tipo, se um dia vocês chegarem a um nível de trabalhar com reparo somente de placa-mãe, existe o tipo, o instrumento que você vai utilizar para fazer esses testes. Se você for trabalhar no reparo, até na recuperação de dados de HDs corrompidos,
pode ter certeza que você vai precisar até de uma roupa especial, parecendo aqueles astronautas, para mexer com algo como isso. Então, inicialmente aqui, vamos dar os primeiros passos, vamos pensar em algo como chegou o coleguinha que está com um computador que não funciona. Ele deixou o computador cair, depois disso o computador não trincou a tela, mas ele parou de funcionar. E aí vai você procurar qual seria a falha desse computador. Essas dicas que a gente deu durante as nossas aulas, chegou o momento da gente ver essas ferramentas que a gente poderia fazer tais coisas, como a gente poderia fazer tais reparos. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o ambiente. O local de trabalho, o seu ambiente, onde você vai trabalhar, onde você vai fazer a manutenção. Nessa imagem aí você vê algo perfeito. Se você tiver uma bancada como essa, já com monitores prontos para testes, como testadores de intensidade, como ferro de solda, guardadores ali de itens como parafusos, emendas, você tem tudo isso, vários gavetários desse jeito, um espaço bem amplo como esse, perfeito, isso aí é o ideal. Professor, mas isso aí, esse armário, tudo isso aí, custa um dinheirinho que eu não tenho agora. Então a gente tem que começar de um modo bem simplório, realmente. Eu comecei meus primeiros trabalhos, meu primeiro dinheirinho que caiu para mim através do mundo da informática foi com a manutenção. Hoje em dia eu estou na área de sendo desenvolvedor, sim, mas a área de manutenção foi onde eu comecei tudo. E eu tinha uma bancada, eu tinha um ambiente como esse? Não tinha. Eu comecei mesmo fazendo usando uma mesinha de escritório, a coisinha básica. Mas o que necessita ter nessa sala? O que necessita para você poder fazer a manutenção? Boa iluminação. Gente, tenha boa iluminação, porque se vocês qualquer vez já viram circuitos dentro de um maquinário, vocês devem entender que eles são bem pequenininhos e a gente precisa dessa boa iluminação. Boa iluminação para encontrar alguns possíveis falhas, curtos dentro de placa. Então é boa essa iluminação para você visualizar isso. Eu sempre recomendo, eu nem coloquei nessa nossa apresentação, a lupa, o uso de uma lupa para olhar certas partes de uma placa, certos componentes, certas partes de um hardware. Às vezes é bom você ter sempre ali uma lupa para você dar uma olhada nisso. Boa ventilação, gente, isso é para a sua saúde. Por quê? Se você for trabalhar com a parte da manutenção, você vai trabalhar com álcool, ou seja, produtos químicos de limpeza, o limpa-contato, você vai trabalhar com a pasta térmica, cada um tem o seu cheiro, tal, tudo característico. E isso, trabalhar com esses produtos, pode não lhe fazer muito bem, digamos, se você estiver num local muito fechado. Principalmente se você for trabalhar fazendo a parte de manutenção até de placas, como trabalhando com a eletrônica, ferro de solda, pode ter certeza que aí aquela fumacinha ali daquele ferro de solda, isso causa até um enjoo, machuca os seus olhos, então não é legal. Então é bom ter uma boa ventilação ali, um ambiente bem ventilado, se possível até com um ventiladorzinho ali. Eu prefiro até ventilador nesse caso do que um exaustor, do que utilizar ar-condicionado. Acesso à energia elétrica. É óbvio, você precisa ter acesso, ter tomadas ali próximo da sua bancada, para que você possa fazer os testes possíveis quanto a essa maquinário que você recebeu. E temos que ter, sem dúvida nenhuma, uma bancada de trabalho. Professor, eu sou obrigado a ter uma bancada desse jeito aí, bonitona, do jeito que está na tela? Não, obrigado não. Isso aí seria a perfeição. Você tivesse desse jeito, essa bancada aí é perfeito. Me deu até vontade de sentar ali e começar a trabalhar. Magnífico isso aí. Mas se não tiver isso, tem aquela mesinha, você tem aquela garagem aí na sua casa, tem um quartinho, tem aquele quartinho que está sendo usado só para guardar os entulhos da casa, a garagem, não tem mais o carro, a gente vendeu o carro e está a garagem lá, sem nada, só guardando entulho, pois é ali que vai ser o seu ambiente. Veja se ele está bem ventilado, veja se tem uma boa iluminação, se não tiver, melhore a questão da iluminação. Veja se tem a parte elétrica, se tem ali tudo instalado, você pode utilizar essa parte elétrica. E aí, se você tiver uma mesinha, tal, coloca ali. Eu comecei com uma mesinha daquelas como uma mesa de refeição. Uma mesinha solta lá em casa, eu usei ela desse jeito. E aí comecei a trabalhar. E esses gavetários aí, para guardar essas várias peças? Eu guardava numa estantezinha à parte ali, não ficava próximo de mim. Por diversas vezes eu tinha que levantar, o serviço ficava mais complicado. E aí, com o tempo, foi evoluindo, aí que eu fui melhorando isso. Comprei algo como
um guardador de itens, isso tudo aí foi melhorando com o tempo, para você guardar as ferramentas, guardar parafuso. Eu fui melhorando de pouquinho em pouquinho aí, e aí sim pude ter uma configuração de trabalho bem melhor. É óbvio que é necessário também ter um armário para ferramentas. Se não um armário de ferramentas, pelo menos você tem uma caixa para guardar essas ferramentas, uma caixa de ferramentas. O ideal seria a caixa de ferramentas ou até mesmo somente uma caixa para você organizar, para que isso não seja perdido. Se você começar a trabalhar fazendo manutenção, saindo da sua casa, eu comecei a pegar coragem no início e fui fazer manutenção na casa de algumas pessoas também. Ia até lá, e lá na casa da pessoa eu fazia ali o orçamento tal, e aí se a pessoa, eu percebesse que ali dava para ser corrigido no local, eu corrigia ali. Se não, eu levava para casa e aí fazia a correção em casa mesmo. Mas eu tive no início de carreira esse trabalho de sair, me deslocar até na casa de algumas pessoas para fazer isso. E aí pode ser que, ao invés de ter simplesmente um armário para ferramentas, se você tiver uma bolsa, se você tiver uma mochila para levar isso, uma caixa de ferramentas, é melhor, bem melhor para você fazer esse tipo de trabalho. Vamos às ferramentas, vamos lá às ferramentas, vamos visualizar as ferramentas. Tudo. Ferramentas de mão. Vamos definir os tipos de ferramentas aqui, vamos começar com as ferramentas de mão. Chaves de fenda, item básico, tenha variadas chaves com variados tamanhos e comprimentos de cabo. Então, você deverá ter também algumas chaves de fenda para você trabalhar. Tanto a chave de fenda como a chave Phillips. Vocês estão vendo essa imagem aí? Temos a chave de fenda e a chave Phillips. A chave Phillips, assim como a de fenda, a Phillips também é muito necessária em diversos momentos. A de Phillips é essa que parece uma estrelinha à ponta dela. Já a outra que tem esse chanfrado reto aí, essa daí é a de fenda. As duas servem principalmente para parafusos, para tirar parafusos, para a gente abrir o gabinete. Vamos dizer que a principal motivação para eu ter uma chave Phillips é a abertura do nosso gabinete inicial, a prender a placa-mãe no nosso gabinete. Então, diversas vezes vocês vão utilizar. E é por isso que eu digo que seria interessante se você não tivesse somente uma chave de fenda com um só tipo de cabo, mas que tivesse chaves com cabos diferentes, com tamanhos diferentes, que elas fossem mais alongadas. Porque se você tiver que fazer algo como prender a placa-mãe, que a gente vai ver hoje aqui, o serviço de prender a placa-mãe ao gabinete. Se a sua chave Phillips for muito curta, o cabo dela é muito curto, isso complica o seu trabalho, dificulta muito o seu trabalho. Se ela é longa, magnífica, é perfeito para esse tipo de coisa. E aí vocês vão pegar diversos tipos de gabinetes diferentes na vida de vocês. Eu estou trazendo só um modelo aqui, mas existem diversos tipos. E aí, você tendo chaves diferentes, você poderá ter estratégias diferentes para cada tipo de trabalho. Podemos ter também as chaves de precisão. São importantes, principalmente na manutenção dos notebooks. Gente, pode parecer, se vocês... elas aí, a chave de precisão. Pode parecer que elas são nada mais, nada menos do que chaves, como a chave de fenda e a chave Phillips. Mas não, a chave de precisão, elas têm o tamanho menor, elas têm ali, até o nome já diz, uma precisão maior para você produzir, para você trabalhar, fazer certos trabalhos, como no caso em notebooks, netbooks, se vocês forem trabalhar para abrir isso. A turminha aí que gosta de mexer com o celular, que mexe com o celular, que faz manutenção em celular, deve também utilizar estas chaves aí para abertura desses celulares, para retirada de uma placa, a placa-mãe do celular, essas chaves aí que são utilizadas. Então, elas são importantes na manutenção de computadores. Hildo, fazer a manutenção de um notebook para um desktop é tão diferente assim? É bom vocês, com o tempo, estudarem mais para vocês verem quais seriam justamente as diferenças entre esses dois tipos. Mas de base são a mesma coisa, gente. Placa-mãe, eles têm placa-mãe, tem memória, tem processador, a mesma coisa. A configuração, o modo como eles estão ali, a arquitetura, que está diferente. E normalmente no notebook é tudo muito pressionado, muito fechadinho. E aí, se você vai desmontar e montar um notebook, se você não tiver a chave de precisão, se você ser desorganizado, não deixar o modo de fechar,
a tampa desse nosso notebook. Se você vacilar ali, ele poderá não ficar bem fechado. E aí ficará o seu serviço mal feito. Então, eu diria, comecem ali trabalhando com desktop, e aí com o tempo veja o trabalho de um notebook e outro, e aí com o tempo vão evoluindo. E quando pegarem trabalhos, tenham também, se vocês estão começando, tenham também a humildade de muitas vezes perceber que, opa, isso aqui não dá para mim, isso aqui não dá certo não. Apareceu uma formatação, show de bola, vocês conseguem tranquilamente. Eu digo que, se não todos, a maioria de vocês consegue fazer esse serviço tranquilamente, uma formatação de um computador. Uma limpeza de uma placa-mãe, tranquilamente, eu gostaria muito da gente ter tido essa aula presencial. A gente estar presente ali, um na frente do outro, para a gente poder fazer isso. Mas eu tenho certeza que vocês, com conhecimento dessas nossas aulas, uma limpeza de uma placa-mãe, a limpeza de um computador, limpeza de um gabinete, tranquilamente vocês fazem. Simples mesmo, tranquilo. Mas aí vai chegar coisas mais complicadas. Digamos assim que você pega algo como um processador ou uma placa-mãe que está com algum curto. Ela está com um curto, ela está reiniciando por problema de curto-circuito. Aí já seria demais. Aí tem que ser alguém especializado em placa-mãe. Então, por muitas vezes, se você encontrou um certo problema, achou que essa placa aqui que ela tem itens que estão em curto, não dá para você consertar, seja humilde e diga, não dá, essa parte eu não trabalho com manutenção de placa-mãe. E aí você pode até ter outras pessoas indicar outros profissionais para isso, mas tenha a humildade de mostrar isso, o quanto você sabe. Outro tipo de ferramenta que a gente pode encontrar é a chave tipo canhão. A chave tipo canhão, aqui, chave tipo canhão, ela é útil para certos componentes, para certos trabalhos. Ela é muito raro você encontrar gabinetes que utilizem esse tipo de parafuso que você vai precisar de uma chave tipo canhão para fazer essa manutenção. Normalmente, a gente só encontra esse tipo de manutenção quando é uma máquina bem específica, um tipo, principalmente se for algo como da IBM. A IBM, eu já vi alguns modelos da IBM para a abertura do gabinete através desse tipo de chave, e alguns consoles também. Eu já vi a abertura por esse tipo de chave. Então, ela é um pouco mais raro o trabalho dela, mas é interessante ter um jogo desse tipo de chave perto de você. Pinças e extratores. A gente tem aqui as pinças e os extratores. Eu tenho aqui um extrator e as diversas pinças aqui que a gente pode utilizar. As pinças vão te ajudar a manejar pequenos parafusos e extratores vão te ajudar a alcançar locais onde sua mão não chega. Então, em caso do tipo, você está montando um computador e aí um parafuso cai ali dentro da grade de uma fonte. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir a fonte inteira para retirar o parafuso que caiu ali? Não, alguma pinça ou até mesmo com extrator você consegue recolher, consegue retirar através dessa estratégia. Bem interessante você ter sempre pelo menos uma, não precisa ter aquele monte de pinça ali não, uma pinça para te ajudar no trabalho. E a lanterna, é claro que é bom de vez em quando ter uma lanterna. Eu digo que até mesmo além de uma lanterna como essa, se você tiver uma lanterna de mesa, aquelas luminária, é interessante também. A lanterna de mão aí, ela é interessante porque você, por diversas vezes, você vai na casa de um cliente, você vai fazer uma manutenção desse jeito, essa lanterna poderá lhe auxiliar. É outro item importante aí na sua maleta. Ferramentas de organização. A gente tem que entender que aquelas ferramentas que eu mostrei agora são as ferramentas para você efetuar o trabalho. Mas a gente precisa ter uma organização no nosso trabalho, não podemos deixar tudo solto. A gente tem para organização braçadeiras e presilhas. É sempre interessante você ter, pelo menos, eu digo essa daqui é imprescindível. As braçadeiras, tudo bem, até que nem depende muito do serviço, mas as presilhas aí, ou melhor, as braçadeiras de plástico, elas são de extrema importância. Tá? Essas braçadeiras de plástico são muito importantes. Serve para prender fios, serve para você organizar também o seu material. Então, ela é interessante para você conseguir organizar todo o seu trabalho. Caixas organizadoras. Caixas com pequenos divisórias para organizar parafusos e qualquer outras pequenas peças sobressalentes.
Quando vocês tiverem já estou ganhando uma graninha e já estou fazendo meus trabalhos externos, é interessante você ter algo como isso, ó, uma caixa de organização para você manter ali dentro dessa caixa todos os parafusos, tipos de parafusos, baterias, esses pequenos, a nossa liga de solda, pasta térmica, você guardar ali tudo bonitinho, ter tudo isso organizado dentro da sua oficina. A maleta ela pode ser útil, como eu disse, se você vai fazer trabalhos externos. Principalmente se você vai fazer trabalhos externos. Aí, em um trabalho desse, é bom você ter uma maletinha dessa, que você vai levar suas principais ferramentas, ali um alicate, uma chave de fenda, uma Phillips, para que você possa efetivar esse trabalho ali externo. Baterias, isso aqui você tem que ter, gente. Isso aqui, uma bateriazinha dessa daí, que vocês sabem que normalmente eu disse, olha, eu já falei isso aqui em nossas aulas. Normalmente a gente troca essas baterias aí pelo menos uma vez ao ano. Elas descarregam, uma vez ao ano a gente troca isso. Elas não são recarregáveis, tá? Elas não acontecem, elas vão descarregando aos poucos, como baterias daquelas balanças de relógio. É a mesma bateria. A gente encontra essas mesmas baterias aí até para comprar em lojas de ferramentas ou até em farmácias a gente encontra essas bateriazinhas. Não passa de R$2, é R$1 a R$2 cada uma delas. Então, elas são importantes para um serviço que a gente viu aqui na nossa dica de ouro, que é de grande importância mesmo. Muitos clientes vão levar para você, o meu computador fica travando antes de começar, pedindo para apertar F1. O meu computador nunca guarda a hora. O meu computador, ele não atualiza o antivírus, ele diz que tem um erro ali na atualização do antivírus. Tudo isso, esse problema todinho, a gente já viu aqui nas nossas aulas, que é só a questão da bateria. É só você trocar essa bateria, reiniciar o computador, organizar a hora, botar a hora correta ali, o horário correto, ou se ligar à internet e pronto. Está tudo feito, tudo resolvido. Então é interessante você ter essas baterias. Jumpers, que são esses fios, esses jumpers são úteis para algumas placas-mães antigas e alguns componentes. Pessoal, os jumpers são normalmente utilizados da seguinte forma. Vocês lembram, e eu vou mostrar hoje ainda para vocês, quando você tem um gabinete, você quer ligar os botões do gabinete à placa, à sua placa-mãe, existe uma certa configuração ali para ser conectada, mas algumas vezes o seu gabinete é diferentão, o seu gabinete você comprou um gabinete gamer que é totalmente diferente da tua placa. E aí, resultado, não alcança. E agora? O cabo que está saindo lá da frente do teu gabinete não alcança a placa-mãe quando ela está conectada, quando ela está parafusada ali no gabinete. E agora, o que eu faço? Você utiliza esses jumpers. Vou ser sincero para vocês, raríssimo, muito raro mesmo vocês utilizar um jumper em algum trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei só com manutenção de computadores na minha vida, uma média de uns 5, 6 anos. E eu utilizei jumper somente uma vez na minha vida. Somente em uma manutenção que eu fiz. Então é muito raro, muito raro. Foi no caso, no exemplo que eu dei, que a pessoa queria um gabinete novo, ele comprou um gabinete novo, um gabinete gigantesco, que ele queria aquele gabinete cheio de luz, aquela coisa maravilhosa, e aí a placa era a mesma de anteriormente, a mesma do outro computador pequenininho. Então a placa ficou ali solta naquele mundaréu ali de gabinete. Resultado, os botões do gabinete, os fios para esses botões não alcançavam essa placa. Aí eu tive que utilizar os tais jumpers. Fita isolante, isso aqui é básico, gente. Vai trabalhar com qualquer tipo de manutenção elétrica, tá aí. Uma fita isolante sempre é um item que deve te acompanhar na tua mochila. Item básico que pode ser necessário em alguns casos. Você vai precisar fazer qualquer tipo de manutenção, mexer com algum fio, cabo, tá aí a fita isolante para lhe auxiliar. Outras ferramentas acessórias para manutenção, que não deve faltar aí na tua oficina, pasta térmica. Sempre que você efetuar a retirada do cooler do processador, você precisará aplicar novamente a pasta térmica no local. Além disso, a troca da pasta térmica faz parte da manutenção preventiva de um computador. A pessoa te chegou com um computador para você, disse assim, ei, eu queria que você fizesse a limpeza, meu gabinete está todo sujo, todo empoeirado dentro. Aí você vai fazer a limpeza. Você vai só passar um aspirador de pó ali, limpar, passar um paninho. É só desse jeito que você faz essa manutenção? Não, gente. Vai lá,
retira os componentes, faz a limpeza desses componentes, retira a pasta térmica anterior, ou seja, retira o cooler dessa placa, faz a limpeza com a pasta térmica antiga. Ah, mas a pasta lá ainda estava boa. Estava, mas ela já vem trabalhando já há um tempo. Vai lá, faz essa troca aí, coloca a pasta térmica nova. Já disse para vocês que algo como pasta térmica, a pasta térmica ela dura muito, gente, dura muito. Ela dura tanto que é sempre bom vocês estarem de olho na data de validade dessa pasta. Quando você comprar, fique de olho, conforme você vai fazendo manutenção, da data de validade, para ela não perder ali os componentes químicos dela, ficar ineficiente. Então fica de olho nisso também. Nisso você já olha que ela gasta pouquíssimo, você gasta pouquíssimo, porque uma gotinha é para um processador, e esse cliente que você fez essa limpeza e colocou essa gotinha vai voltar o quê? Daqui um ano. Então uma gotinha por ano é pouco demais, gente. E quanto que custa essa pasta térmica? A pasta térmica começa a partir de R$3 e vai até R$10. De R$3 a R$10 você compra pasta térmica aí que vai lhe ajudar a fazer manutenção de pelo menos uns 30 computadores. Tranquilo. Limpa contato. Ótimo para limpeza de componentes e manutenção preventiva. Fez a limpeza da placa, retirou a placa, fez aquela limpeza com o álcool isopropílico. Tá? O álcool isopropílico tá ele aqui, ó. Fez a limpeza, retirou a poeira, tá show de bola, tá bonitinha. Chegou o momento de você conectar agora a memória RAM, todos esses componentes de novo. O que você vai fazer? Você poderá, para certas partes, utilizar o limpa-contato. O limpa-contato, ele serve justamente para, se ali existe a oxidação, ele retira toda a oxidação. Ele é ótimo para a limpeza de uma placa e de componentes eletrônicos. Álcool isopropílico, esse último item aí, por sua composição, evapora com muita facilidade. Isso faz com que ele evite a oxidação de componentes, o que faz dele ideal para limpar peças eletrônicas. O álcool, sabemos que naturalmente a gente aprendeu muito durante o tempo de pandemia, a gente utilizou e utilizamos ainda muitas vezes o álcool em nossas mãos. Mas o álcool isopropílico ele é diferente, gente. O álcool isopropílico, vocês estão vendo aí nessa imagem, 99,8, ou seja, a questão sobre água nele, a umidade, a liquidez dele é praticamente 0,2 nesse tipo de álcool. Então, ele é muito menos água nele. Resultado, se a gente for utilizar para limpar as nossas mãos esse álcool, que a gente normalmente faz isso, por causa da limpeza, a higiene quanto à pandemia, quanto a vírus, a gente faz isso, elimina toda essa sujeira, os vírus, e mesmo assim a nossa mão fica ressecada, e é com o álcool comum. Esse álcool isopropílico ele tem menos umidade ainda, e isso é feito justamente para utilizar em peças eletrônicas. Então vai fazer a limpeza da tua placa-mãe, vai fazer a limpeza de uma placa de vídeo, álcool isopropílico, passa ali, tem um paninho bem úmido, um paninho que você deixa úmido com o álcool isopropílico e faz a limpeza ali dos componentes dessa placa. Algumas ferramentas extras. Isso aqui eu digo que é extra, mas elas são necessárias, tá, gente? Eu vou dar uma dica até de como é que eu não tenho dinheiro para comprar essa bugiganga aí tão interessante e bonitona, Rio. O que eu faço? Eu vou mostrar na aula de hoje o jeito que você pode se proteger e proteger o maquinário que você trabalha da questão da energia estática. Tem dois componentes que a gente utiliza dentro das oficinas, que é a pulseira antiestática e a manta antiestática. A manta antiestática ela vai ficar ali em cima da mesa que você vai trabalhar com os seus componentes, e a pulseira, sempre que você vai trabalhar com qualquer componente eletrônico, você coloca ela e prende em alguma superfície, alguma placa, um aterramento, a outra ponta aí, e aí vai retirar essa energia estática do nosso corpo. A pulseira antiestática utiliza um sistema de resistência e condutividade para dissipar qualquer acúmulo de energia estática do corpo do operador, retornando ao equilíbrio e assim garantindo a proteção do equipamento em conserto. A manta antiestática serve para dissipar a energia estática gerada pelo corpo humano, permitindo que a energia seja conduzida até o aterramento, sem causar nenhum tipo de dano aos componentes sensíveis que estão sendo manuseados. Então, vamos dizer assim, futuramente, você está podendo, está ganhando dinheirinho. Olha, não está ganhando, não é pouquinho não, agora estou ganhando bem, ó.
Minha oficina aqui está a todo vapor. Vai lá, compra a manta antistática, coloca ali na sua mesa, coloca sempre que você ou outras pessoas que estão trabalhando no reparo dessas máquinas, vocês devem utilizar a pulseira antistática. Só para vocês terem uma ideia, a estática no nosso corpo, vocês já devem ter visto isso. Tipo, tá andando de bicicleta e quando para a bicicleta vocês encostam em um carro, vocês levam um choquezinho na mão. Ou você encosta em alguma pessoa e passa ali um choquezinho. É essa estática bem aí que se você estiver com essa estática e encostar principalmente em monitor, gente, queima de pixel de monitor, já vi demais. Eu já vi isso demais. A pessoa chega e encosta no monitor, encosta o dedo ali no monitor e aí queima o pixel ali. A tela fica com um pixel queimado, um ponto queimado, somente por causa da estática do corpo de uma pessoa. Gente. Então é uma coisa séria realmente, porque você está trabalhando com equipamento de outra pessoa. Imagine, eu chego para você, eu compro o meu computador dos meus sonhos, com um monitor ali gigantesco, 32 polegadas, maravilhoso, e eu quero que você monte esse computador para mim. E aí você, num vacilo, encosta no monitor, ali um monitor que custou, vamos lá, vamos chutar 3 mil conto, e você queima um pixel. Você acha que eu vou ficar feliz? Eu, como cliente, de jeito nenhum, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, essa estática do nosso corpo, ela acaba sendo dissipada por esses dois produtos aí. Mas eu vou mostrar uma estratégia, digamos que seria a estratégia de quem ainda não tem a condição de comprar esses produtos, a estratégia que eu utilizei e até utilizo ainda muitas vezes ainda em diversos trabalhos, porque vai que você vai fazer um trabalho na casa de um cliente, tu não tem a manta e não, esqueceu de levar até a pulseira, está desprevenido. E agora, o que faz? Distancia desse serviço, deixa para voltar só quando tiver tal coisa? Não, aí você tem certas estratégias que eu vou mostrar hoje para vocês. Eletricidade estática, para você descarregar, eu vou mostrar depois a imagem como faz isso. Mas segure as peças corretamente e descarregue a sua energia estática antes de manusear as placas e demais peças. Para isso, usando essa pulseira. Tem que tomar cuidado com isso. Mas existe um modo de você descarregar isso, ou seja, você passar essa carga para outros itens ou até para o aterramento. Conexões de alimentação. Se um conector de alimentação for ligado e invertido, poderá queimar uma placa ou uma unidade de disco. Cuidado, gente. Cuidado. Eu mostrei a fonte, até na aula passada eu mostrei uma fonte para vocês e disse que o conector da fonte na placa mãe é praticamente impossível a gente conectar ele errado. É praticamente isso. Mas vai que você pega uma placa que é diferentona, uma fonte que é muito mais diferente aí, e aí você faz essa besteira. Então, cuidado quando você coloca o conector. Olha o lado correto, como você está conectando aquilo dali, se está passando do lado certinho. Instalação do cooler. Alguns coolers, se instalados de forma invertida, podem danificar o computador. É um erro, gente. Vou mostrar também hoje isso. Você tem que olhar a posição do ventilador do cooler, se você está colocando ele correto. Se você coloca ele errado, digamos que você tem um gabinete ali que tem que retirar o ar quente que está dentro. Se você, ao invés de retirar o ar quente que está lá dentro, você coloca soprando o ar de fora para dentro, você não vai estar necessariamente resfriando aquele gabinete. O ar quente continua lá dentro só rodando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas instalações. Vou mostrar isso para vocês aqui hoje também, na prática ali, na fotinha, na imagem mostrando isso na prática. Desligue tudo. Antes de conectar ou desconectar qualquer peça, é preciso que o computador esteja desligado da rede elétrica ou então que seja desligado o seu estabilizador de voltagem ou filtro. Então, turma, cuidado. Vai trabalhar, vou tirar a memória RAM desse computador e colocar uma nova. Vou colocar uma nova placa, mais uma memória no slot de memória RAM. Retira, desconecta tudinho, desliga isso da eletricidade. Depois de você fez toda a parte física, que aí você vai testar a parte elétrica. Então, muito cuidado, é sério, hein? Cuidado que isso aí causa acidentes graves. E eu vou colocando um cuidado adicional para quem for trabalhar. Por isso que eu estou falando. Primeiro, começa a trabalhar com desktop, depois você parte para o notebook. O notebook, se você for trabalhar com notebook, cuidado, ele tem uma bateria. Retire essa bateria antes de você mexer.
Existem certos choques elétricos, se você abrir, eu vou deixar conectado aqui a bateria dele. Cuidado, retira a bateria. A primeira coisa que você retira é, tira ele da eletricidade da tomada e retira a bateria. Não esqueça de retirar a bateria do notebook. Beleza, entendido tudo isso? Bora partir para a montagem do nosso computador? Vamos montar esse computador, ver parte a parte a montagem desse computador? Então vamos lá. Preparativos no gabinete. Vamos pensar que você tem todas as partes desse computador, você já comprou, está tudo ali diante de você, já está definido, tem o gabinete, tem a placa-mãe, tem o processador, tem as memórias RAM, eu tenho a placa de vídeo, se eu for utilizar a placa de vídeo, eu tenho ali a fonte, ou seja, está tudo pronto, tem os cabos, está tudo prontinho para você começar. E aí, se está tudo prontinho para começar, bora ver agora, bora para o trabalho. Primeiro passo, olha para o gabinete. Eu não vou olhar para a placa-mãe, não, olha para o gabinete. Primeiro você tem que descobrir no gabinete como é que vai ser as conexões dele, qual o tipo dele, se ele é AT, ATX, normalmente é ATX, né, gente? Normalmente aí os gabinetes são ATX. Mas pode ser que você esteja montando um gabinete diferente. Olha isso aí que está na imagem, gente. Isso é um gabinete daqueles gigantão, aquele gabinete que é praticamente ali quase meio metro, que o pessoal gosta de utilizar naquelas lan houses para jogos. Então tá aí, esses grandões. Eu vou utilizar um compacto, um gabinete compacto. É diferente. Então existem diversos tipos de gabinete. Será preciso abrir o gabinete e fazer alguns preparativos antes de instalar as placas e unidades de disco. Estes preparativos podem variar um pouco dependendo do modelo do gabinete. É óbvio, gente. É impossível mostrar para vocês todos os modelos de gabinete, porque os modelos de gabinete é algo como vocês, eu acho que a grande maioria de vocês agora no curso técnico de informática, vocês estão sendo picados pela mosquinha da informática, gente. Vocês estão sendo picados por ele. E com a mosquinha da informática picou vocês agora estão infectados com o vírus da informática, vocês vão começar a querer melhorar, começar até a ter o próprio computador e começar a melhorar. É mais ou menos como aquelas pessoas que começam a melhorar um carro. Eu vou colocar tunar ele, vou colocar neon. Aí o cara tem uma moto, eu vou colocar aqui um escapamento, botar cadron. É a mesma coisa na informática, gente. O cara começa também, vai de pouquinho. Aí eu vou colocar uma placa de vídeo aqui para rodar tal jogo. Vou colocar uma placa de som, vou colocar um sistema de som, vou melhorar o meu monitor. Então, de pouquinho em pouquinho, a pessoa vai melhorando ali. E o gabinete existem diversos modelos, todo tipo de gabinete, pequenos, grandes, com luzes, com som. Existem uns que são com transparência, com parte de vidro, transparência. Então, existem diversos deles. Mas, em suma, eles são nada mais, nada menos do que uma caixa com botões para você ligar o seu computador. Só isso. É uma caixa que vai comportar os componentes de um computador. A gente tem que lembrar disso. Um outro gabinete diferente aí que ele abre através de uma alavanca. Então, inicialmente, abrir o gabinete. O gabinete, normalmente, vocês vão encontrar esse modelo aqui. Esse modelo, vocês estão vendo aí na foto superior, que ele tem os parafusos, ele tem um lado, a placa dele, onde você vai retirar essa tampa. Ele tem ali 2 parafusos que você retira a tampa. Ele fica aqui nessa imagem da setinha aí, na parte de baixo. Esse é o gabinete, o estilo mais comum de gabinete que vocês vão encontrar por aí. Eu falo até que 80% dos gabinetes que vocês vão encontrar na vida de vocês vai ser desse tipo aí. Normalmente é isso. Mas existem aqueles diferentões, um que é gamer, outro que abre através de alavanca, mas em suma ele tem essa configuração. Então é preciso retirar as tampas externas do gabinete para ter acesso ao seu interior e poder instalar as placas e unidades de disco. A maioria dos modelos são abertos com a remoção de alguns parafusos localizados na sua parte traseira, como eu mostrei ali naquela foto lá no topo. Entretanto, existem alguns que são variantes, como aqueles abertos por alavanca. Tá aqui nesse outro exemplo, aberto por alavanca. E temos até mesmo um sistema em alguns desses, principalmente nesse aí no Dell, que vocês estão vendo nessa imagem, que tem uma alavanca, normalmente ele tem um sistema de garantia de abertura. Se você abrir a placa, ela vai mostrar para o dono que o gabinete foi aberto. Por que isso? Isso serve para proteção de empresas. Você tem na sua empresa ali,
um computador naquele escritório e você não quer que alguém vá lá e tome as suas memórias, ou seja, roube as memórias, troque o processador, faça ali, leve partes do seu computador. E aí isso serve justamente como um alerta, um alarme em alguns tipos de computadores. Olhando dentro do gabinete, isso aqui é para todos. Todo gabinete vai ter isso, vai ter esse parafusinho aí, esse parafusinho da cor de ouro, de cobre, que ele vai ter na parte de baixo ali, na tampa do nosso gabinete. Para que eles servem? Por que eles são desse jeito? Esses parafusos são os parafusos de afixar a placa-mãe. Neles, eles têm esse componente, eles não são de metal, não são de ferro, eles são justamente com outra liga de metal, justamente para que ele não passe a eletricidade que está transitando na placa-mãe para a couraça, a casca, o gabinete, porque senão todo o gabinete ficava dando choque. E cuidado, até na hora de ligar, eu vou mostrar essa conexão, cuidado na hora que você vai colocar a tua placa ali em cima desses componentes, em cima, conectando ela no seu gabinete, porque se você colocar ela de forma errada, conectar ele em um ponto que não é um ponto de conexão com um parafuso como esse, o seu gabinete vai ficar dando choque. E isso é ruim, um perigo para o usuário, que vai poder levar um choque, e um perigo também para queimar as peças internas. Você pode perder uma placa de vídeo, pode perder a sua placa-mãe por causa desse tipo de curto. Então, muito cuidado. Então, a gente olha onde tem dentro da placa os vários parafusos, tá lá, eles ficam aficionados nos pontos exatos, ali prontos. Algumas placas, você olha assim, no meu gabinete tinha 8 desses parafusos lá interno. Mas a minha placa, a placa-mãe, na hora que eu fui conectar, ela só usou 4. Tinha 8, só usou 4. Como é que é isso? É porque ela tem uma configuração, o gabinete tem uma configuração esperando diversos tipos de modelos para conexão de placas. Então, não é obrigado ela usar todos. Não é obrigado. Mas a conexão para prender, o parafuso que você vai prender a tua placa-mãe no gabinete tem que ser nesse parafuso. Vamos lembrar disso? Bora recordar isso. Toda vez que vocês forem colocar uma placa-mãe no gabinete, vamos lembrar desses parafusinhos aí douradinhos. É neles que vocês têm que colocar. A minha placa-mãe, ela tem um buraco aqui, ela tem um espaço onde cabe um parafuso que conecta a um local no meu gabinete que não tem esse parafuso. O que eu faço? Não usa. Não conecta, porque senão você vai estar vazando energia. Conecte sempre, só use nesses parafusos e nada mais. Cuidado com o curto-circuito. Nunca coloque parafusos de metal nos pontos do gabinete que não tenha correspondência. Tá lá, ó. Tá o furinho, tá o local. Vocês estão percebendo que em cima, onde ela está conectada ali, não tem um furo naquela placa, nessa imagem, não tem um furo para me colocar ali o nosso parafuso. E aí, Hildo, tá errada então essa montagem? Não, não tá errada não. O que você tem que ver é que todo local de colocar o parafuso na placa-mãe tem que ser em um ponto como esse, douradinho. Mas não quer dizer que você tem que usar todos eles. Ele serve até mesmo para dar o suporte, segurar, aficcionar ali aquela placa-mãe naquele local. Ela está dando suporte. Vocês percebem que a placa-mãe ela não encosta no gabinete. Ela tem que estar ali suspensa, justamente para ficar protegida de energia estática, ficar protegida de qualquer energia externa, contra baques externos, e também a energia que está transitando em cima dessa placa-mãe ficar só nela, não passar para a couraça, para o nosso gabinete. Então a gente tem que sempre procurar isso. Percebam nessa outra imagem que na placa-mãe vocês vão encontrar esses furos, tem os furos, vocês percebem que tem 2 furos, tem um furo que ele, ao lado dele, é cinza, é prata. E tem um outro furo, esse furo aqui à direita, que ele não tem nada. Qual dos 2 furos eu devo utilizar? Aquele que der certinho ali com o nosso parafuso ali do nosso gabinete. Não, 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 não. Não é só isso não. Você tem que colocar na placa aquele que tem essa lateral, ó. Vocês estão percebendo essa lateral prateada? Porque é nele, ele já está preparado ali
para proteger aquela conexão. Diferente daquele outro furo ali. Ah, eu dei esse outro furo, ele serve para quê? Ele não serve para fixar essa sua placa nesse gabinete. Ela vai ter outra motivação, isso depende daquela placa bem ali. Pode ser que isso seja até o local do furo, quando foram montar a placa, quando foram criar a placa, por onde segurava-se a placa, lá na construção dessa placa. Mas, para colocar os parafusos, é somente nestes conectores aqui que a gente vê na nossa setinha à esquerda, tá? Vamos lembrar disso. Somente tem que ser essa conexão. Tem que ser na imagem à esquerda, nesse parafusinho, esse buraco com a parte prateada, e o gabinete que tem que estar ali em cima daquele parafuso douradinho. Mas, Rildo, teve na minha placa aqui, tinha 5 desses furos desse jeito, 5 desses furos. E eu só consegui conectar 4. Um ficou sem, porque ele não tinha o eixozinho, o parafuso embaixo. E agora? Não coloque em lugar nenhum a mais. Utilize só quando fizer essa conexão, para que não haja curto-circuito. Tá? Vamos manter isso como regra. Se o seu gabinete tiver saliências, existe esse gabinete, a gente odeia esses tipos de gabinete, que vem essas loucuras desse jeito. Você percebe que ele tem essas saliências aí, ele tem tipo uns locais para encaixar a placa, para a placa ficar em cima, ou seja, a placa vai se encostar naquele ponto. E aí isso pode, se aquela placa ali naquele espaço tiver uma trilha elétrica, ela pode passar carga elétrica para o gabinete, da mesma forma que energia estática pode vir do gabinete para ela. Então, um risco. Então, pode parecer uma gambiarra? Pode parecer que é uma gambiarra, mas cuidado, gente. Ó, isso aqui é cuidado. Faça isso mesmo. Isole essa parte metálica. Se você perceber que o seu gabinete vai encostar com a placa em um local que não é aquele parafuso douradinho, vai lá e coloque ali isolamento com aquela nossa fita isolante. Vai lá, enche ali, coloca em cima e isola, protegendo em cima nessa saliência aí, nesse caso aí, como está demonstrado nessa figura, tá? Tenham cuidado com isso. É uma dica que eu dou para vocês, porque a gente, no início, a primeira coisa que a gente faz de colocar a placa-mãe nesse nosso gabinete, a gente tem que tomar cuidado com o vazamento de energia. Sempre tenha cuidado com isso, pois se você fizer uma mal montagem e tiver um vazamento como esse, você pode perder algo como uma placa de vídeo. Imagina só, o cara comprou uma placa de vídeo que custou 3 mil, 4 mil reais. E aí você, porque não quis colocar, você esqueceu, vamos chamar de esqueceu de colocar em cima desse gabinete, nessa saliência que ele tinha aí, colocar essa fita isolante, você perde uma placa aí de 3, 4 mil reais. Não pode, né, gente? Não pode. Então, não dê sorte ao azar. Faça isso. Abrir fendas frontais. Gente, essa dica aqui das fendas frontais, eu estou trazendo para vocês, estava lá no nosso manual do Senac, mas ela não é obrigatória não, tá? Por quê, Rildo? Porque essas fendas frontais do nosso gabinete, normalmente é ali que a gente coloca o quê? Leitor de disco, leitor de DVD, leitor de cartão, leitor de disquete, e normalmente a gente não está mais utilizando isso. Normalmente, a maioria dos computadores não tem mais leitor de DVD, leitor de CD. Ah, Hildo, mas eu tenho um leitor de DVD, eu gosto de gravar filme em DVD e eu gosto de assistir desse jeito. Eu sou saudosista, eu gosto desse tipo. Beleza, então. Então você vai lá e tira uma plaquinha ali, um slotzinho. Normalmente, gabinetes têm 4 slots ali prontos para receber esse gravadores, receber ali um leitor de disco, leitor de cartão de memória. Então, tem ali esses 4 slots nessa baia que você pode fazer isso. Mas eu já digo logo de cara para vocês, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso, porque normalmente a gente não vai trabalhar com isso. Aí olhar a tampa traseira. Na tampa traseira, também tem da mesma forma ali, elas normalmente vão de 7 a 8 tampas, como a gente vê nessa figura, no gabinete, depende do tipo de gabinete, depende do gabinete que a gente está enfrentando. E essa tampa traseira, normalmente, ela vem fechada, ali já está toda aberta, já está toda arrancada ali, aquelas tampas ali. A gente pode deixar tudo fechado, por quê? Ah, você vai precisar utilizar alguma?
Você está colocando alguma coisa adicional? Está colocando uma placa de vídeo, uma placa de som, alguma coisa? Não, Ido, eu não vou colocar nada, é só a placa mesmo, é um computador bem simples. Beleza, então não retira nenhuma das plaquinhas, deixa todas elas colocadas. Só retire aquelas que você perceber que vai ser necessário. Ah, eu vou utilizar uma placa de vídeo, pois então retire uma ali da placa de vídeo. Preciso de uma placa de rede a mais. Eu quero ter uma segunda placa de rede. Eu quero colocar uma placa Wi-Fi ali numa entrada PCI, que é ali que dá de encontro com as PCI. Quero fazer isso. Aí você vai lá e tira. Mas deixa esse passo aí para o final. Não vai logo arrancando as tampinhas, não, porque senão depois vocês vão ter que utilizar essas tampas reparadoras aqui para fechar essas brechas que você vai deixar. E aí você vai ter 8 brechas que você não vai utilizar. Então é melhor, deixa tudo do jeito que você comprou o gabinete, tudo quietinho lá, paradinho. Só retire aquelas que você perceber que vai ser necessário. Instalação dos exaustores. Eu vou deixar essa instalação dos exaustores, eu vou voltar um pouquinho aqui, deixa isso para depois do intervalo. Só para a gente recordar aqui, eu quero que vocês percebam que eu tenho nesse gabinete, tá vendo o parafuso ali, gente? A placa ela vai estar ali, ó, de ladinho ali, com essa entrada aí, com a parte traseira, a tampa traseira. E aí é justamente ali que a gente tem que acomodar as entradas PCI. Então, quando você decidir, vai colocar a placa, você tem que ver na configuração do jeito que a placa vai estar dentro do gabinete. Tá? Comecem a perceber isso, que a configuração de como a placa vai estar no gabinete depende justamente, principalmente, das tampas traseiras. Elas que vão mostrar a posição real da tua placa-mãe dentro do gabinete. Turminha, seguinte, lembrando principalmente a segurança, retire qualquer energia, qualquer fonte de energia que estiver ligada na hora da montagem, retire isso. E tenha sempre cuidado com a questão de sobrecurto, vamos lembrar disso. Mas agora chegou o momento do nosso intervalo. A gente vai para o nosso intervalo e depois do nosso intervalo a gente vai retornar e a gente continua a montagem desse computador. Então, até daqui a pouco.